Castines Magalhães na área, sejam muito bem-vindos ao Geekflix e saiu o novo roteiro vazado do filme The Flash. E meus amigos, se metade do que está nele for real, vai dar muito o que falar. Let's go! Então, este suposto material foi solto lá no Reddit, plataforma onde as pessoas colocam muitas informações de forma anônima, mas desta vez tem uma estrutura mais confiável, porque passou por revisões de insiders bastante conhecidos por acertar. Insiders, caso você não saiba, são aquelas pessoas que, por terem contato com pessoas que trabalham diretamente em filmes e em produções, conseguem ter informações privilegiadas. Então, na cena icônica do assassinato de Nora Allen, um ser amarelo irá sorrir e depois atacará o Barry. Apesar de não ter voz, nem muito menos um corpo definido, o filme deixará claro que este sujeito é o icônico Flash Reverso. E não só isso, a fonte provoca que a química do Ezra Miller com a intérprete de sua mãe é incrível, com teor emocional 1000 vezes mais natural que na série da CW. Agora, uma importante revelação sobre a antagonista principal. Ao contrário do que nós acreditávamos, não será o Black Flash, mas sim um Flash do futuro usando o traje do Black Flash. Dessa forma, existirão 3 Barrys no filme. O que está de cabelo comprido no teaser trailer será morto brutalmente pela versão do mal. Detalhe, o visual do mal é igual ao da versão assassinada, com cabelo comprido e tudo. Então a diferença mesmo é que ele virá do futuro. O objetivo deste Alien corrompido, Alien, Barry Allen, não alienígena, parte de uma frustração de ter sido responsável pela destruição do universo. Por conta disso, ele ficou obcecado em salvar o mundo, insistindo em reverter o tempo, mas sempre acaba falhando. E com isso de sempre acabar falhando, ele pirou da batatinha e daí entendeu que o único jeito de pôr fim a isto é eliminando a si próprio em outras linhas do tempo e multiversais. Porque pare para pensar, se ele foi responsável por fazer a primeira viagem do tempo, que bagunçou tudo, e ele tenta reverter essas viagens e não conseguem, então a solução para este Barry que já está frustrado, já está imerso em loucura, é eliminar a si mesmo. Então é revelado também que este Flash do futuro passou 10 anos tentando reverter o tempo, porque neste universo colapsado, o Zod, além de estar vivo, ele tem um império. E se você conhece o personagem, você assistiu o Homem de Aço, sabe que o Zod não é nada alguém que você queira governando o seu planeta. Depois disso, partimos para o momento onde o Barry do universo compartilhado está prestes a voltar no tempo. Só que a versão antagonista tenta matá-lo e acidentalmente o derruba da força de aceleração. Aí nesse momento você deve estar se perguntando, pera, mas se a versão antagonista tenta matá-lo, então o Barry ele já vai desconfiar da versão que ele verá lá na frente. Mas não, porque quando essa cena acontece, o Barry do universo principal não consegue ver o que ele atacou. Enfim, com este acontecimento, o Barry acaba indo para o universo de Michael Keaton como Batman, o universo do Tim Burton. É neste momento que o Barry encontra o Barry 2, no qual tem poderes de Flash também, e nesta parte não foi morto ainda pelo vilão. Então, juntos eles recrutam o Bat-Keaton junto à Supergirl da Sasha Calle para lutar contra uma ameaça não detalhada no script. Após serem derrotados, os 2 Flashes do bem tentam reverter o tempo, mas falham. Com isto, o nosso Barry, o Barry do universo principal, acaba desistindo. Mas a segunda versão, não. Neste momento, o futuro Flash aparece, revelando que tentou repetir o tempo várias e várias vezes, mas sempre falhou. Por isto, seu objetivo agora é acabar com a versão principal. Um ponto bem importante sobre a personalidade do Barry e de Ezra Miller aqui é que ele vai ter em certos momentos uma referência clara ao Wally West e Bart Allen. Isso se deve muito aos momentos cômicos. Mais pra frente, o Zod
irá eliminar o Batman do Michael Keaton e a Supergirl. Todos os dois da versão do Burtonverse, da versão que o Barry foi puxado para recrutar os dois e acabou encontrando o Zod e esse cenário caótico. Kara Zor-El terá o pescoço quebrado numa cena extremamente brutal, muito mais grave do que a cena do Superman quebrando o pescoço de Zod em Homem de Aço. Zod, neste contexto, mata o Superman de Henry Cavill, ainda quando bebê. O Flash Trevoso terá uma batalha épica com Barry do universo principal, isso no futuro da trama, e por conta disto, os dois acabam viajando entre o multiverso. Daí teremos vários vislumbres de universos diferentes. Um deles será do Batman de Robert Pattinson, ou seja, o universo de Matt Reeves, The Batman, enquanto em outro veremos Linda Carter de Mulher Maravilha, Adam West como Batman e claro que não poderia faltar o Gwen Gunston como Flash. Também será revelado que a Faora, personagem que está ligada diretamente ao Zod, permaneceu vivo na linha do tempo, já que o Superman nunca matou tanto ela como o Zod. Qualquer filme e programa de TV, incluindo Peacemaker, Pacificador, lançado entre Homem de Aço e Shazam 2, são definidos como linha do tempo antiga. Tudo que vier depois de The Flash será definido como a nova linha do tempo. Iris West Allen, que ainda não será Allen, enfim, fará apenas uma participação especial no final do filme, quando o pai de Barry será libertado da prisão. E as intenções da Warner Bros. É usar o Michael Keaton como substituto temporário para o Batman do universo compartilhado da DC, decidindo depois da adaptação de Crise das Infinitas Terras qual será o Cavaleiro de Gotham definitivo do universo principal. Os rumores indicam que o grande candidato para isto é o próprio Robert Pattinson, mas ainda não tem nada de concreto. Uma das fontes alerta os fãs de não esperarem participações especiais grandiosas. E o Batman do Ben Affleck, ele não morrerá, ou seja, deixará as portas abertas, mas ele ainda não fará parte da nova linha do tempo. Agora vamos aos pós-créditos. O Flash estará conversando com Aquaman e falando se será que existe um Superman no universo deles também? E aí o Arthur Conway olhará confuso para o Barry, tipo, o que ele tá falando? E em seguida mostrará a Supergirl sorrindo para Barry, ele vai sorrir de volta e olhar para quem está ao lado dela. Neste momento, o Barry ficará em choque e o filme termina. Seu rosto está em estado de êxtase. E aí a fonte diz que pode ser por conta de ele ter visto do lado da Supergirl o Superman de Henry Cavill. Só que também ainda não tem nada concreto. Já na outra cena pós-crédito, temos o Ben Affleck chamando o Barry para a possível Crise das Infinitas Terras. O personagem diz o seguinte: venha nos encontrar, Barry. Encerrado todo o material de vazamento, vamos analisar esta bagaça. Muita coisa bate com o background das HQs e com o plano atual da Warner Bros. Ao menos o que temos em mãos, ao menos o que sabemos. Agora, tem muita coisa aqui que, como eu cheguei a comentar, inclusive no Twitter com algumas pessoas, é de que está um pouco confuso com relação às explicações. Porque tem momentos em que o roteiro vazado ele dá certos direcionamentos para a trama e depois meio que ele não é que ele desconstrói, mas ele meio que nos deixa perdido sobre quando isso se trata. Um ponto destes é, por exemplo, a questão do futuro Flash, o Flash do mal, porque no início eles falam que o seguinte, o personagem ele vai ser meio com a mistura, na verdade não é uma mistura, ele vai estar usando só o traje do Black Flash, então ele vai agir assim para poder conseguir eliminar o Barry do universo principal, o Barry que causou essa confusão multiversal, e o que acontece? Também fala que ele vai atacar a versão do Barry que está de cabelo comprido, que está ali no teaser. Só que depois, mais tarde no trailer, diz que este Barry corrompido, irá aparecer e revelará as duas versões de que ele fez de tudo para poder reverter a primeira falha no tempo que ele mesmo causou,
mas não conseguiu. E por conta disso, depois de muito tempo, depois de muita frustração, loucura e falta de psicólogo, ele realmente chegou à conclusão de que precisava eliminar a si mesmo para poder acabar com tudo isso. Então fica a dúvida, como é que vai se dar isso? Se ele tá com a roupa do Black Flash, dá a entender que é porque ele pretende chegar na surdina, ele pretende chegar de uma maneira em que o Barry não perceba quem é. E aí também fica uma questão, será que ali no teaser, quando ele tá ali do lado do Barry, não pode ser essa versão do mal, já disfarçada, já que ele tem a mesma aparência do Barry que o outro Barry vai ver quando ir pro universo do Michael Keaton? Só que essa parte em sequência quebra meio que isso ao falar que ele vai se revelar por ambas versões. Então, ele vai se revelar, então que horas ele vai eliminar o Barry do cabelo comprido? Que hora ele vai usar o traje do Black Flash? Fica um pouco assim, como é que eu posso dizer, divergente um ponto com o outro. A questão do Ben Affleck, eu tô achando que realmente vai acontecer, porque já é algo que está sendo falado, discutido há muito tempo. Inclusive, lembre-se que teve até uma questão do próprio Ezra Miller fazer hora de um jornal que disse que o Batman do Ben Affleck ia ser totalmente eliminado com o filme do Flash. Ele meio que botou um ha, como se ele estivesse debochando da notícia. Então faz muito sentido de que eles deixam a porta aberta para o Batman do Ben Affleck e ele ser inserido novamente no contexto de Crise das Infinitas Terras. E, inclusive, isso pode até suceder por conta dos acontecimentos do Snyder Cut. Porque se você parar para pensar, o pesadelo do Ben Affleck tem respeito à questão do universo ali tá todo destruído. E pode ser que isso tenha acontecido agora neste universo que o Batman do Ben Affleck foi empurrado depois da nova linha do tempo ser construída. E vocês estão entendendo? Porque a partir do momento que o Ben Affleck foi retirado do universo principal e ele está num tipo de universo caótico, eles estão canonizando o Snyder Cut nessa linha do tempo divergente e pode conectar tudo isso à Crise das Infinitas Terras. Com relação ao destino do Superman também é outra coisa que está um pouco confuso, porque em um determinado momento o Superman ele não existe, depois já é dito que ele existe, mas isso aqui na verdade tá mais confuso quando você lê e não entende meio que horas cada coisa vai acontecer. Então eu vou contextualizar. O Superman do Henry Cavill existe novamente, enquanto o Barry não faz nenhuma alteração no tempo. Daí o Barry vai, eu vou mudar o tempo, eu vou salvar a minha mãe. Quando ele faz isso, ele acaba provocando uma mudança no tempo e é atacado pela versão do mal. O Superman do Henry Cavill deixa de existir porque o Zod consegue eliminar ele ainda quando bebê. Com isso, tanto o Zod como a Faora e todo o seu exército fica vivo e impõe um império no universo. Com isto, o Barry, tenta reverter o tempo várias vezes e já está ali há 10 anos tentando fazer isso, acaba sucumbindo à loucura e decide que para fazer o bem ser realmente vencido, ele tem que eliminar o Barry, que é ele mesmo. Aí continua a mesma situação até o final do filme, que terá a batalha épica entre os dois Barrys, a versão do mal e a versão do bem. Quando a versão do bem derrotar do mal e restabelecer entre partes o universo que conhece, o que é que vai acontecer? Vai ficar um fragmento tanto com ele como a da cara a respeito do Superman do Henry Cavill. Os dois não vão esquecer. E em determinado momento, que é na cena pós-crédito, a Supergirl vai trazer o Superman do Henry Cavill. Só que, pelo que eu entendi, o Aquaman e as outras pessoas que não estiverem ligadas diretamente a essa história do Flashpoint que foi adaptado aqui no filme do Ezra Miller não vão lembrar da existência do Superman. Então aqui traz toda uma problemática. Será que a Lois Lane também vai esquecer do Superman do Henry Cavill? Será que todo mundo realmente esqueceu? Ou é só alguns personagens? Eles ainda vão explicar isso melhor. E aí a gente não tem como saber, só no futuro.
Mas para contextualizar é isso. O Superman existia, deixou de existir, volta a existir no final do filme. Um pouco confuso, mas dá para entender. Com respeito a decisões do filme, como por exemplo deixar o Batman do Michael Keaton como temporário, faz todo sentido para mim, porque por mais que o Michael Keaton seja um excelente ator, um cara que sem dúvida nenhuma consegue, com um roteiro de qualidade, impor medo e autoridade, seja como o Bruce, como o Batman, apesar da idade, até porque ele não está decaído fisicamente ainda, ele já tem uma certa idade, ele já é realmente uma pessoa de terceira idade. Então faz sentido que a Warner Bros. Não tenha planos de 10, 20 anos para esse ator. Então o que acontece? Inserir o contexto de Crise das Infinitas Terras traz um aspecto interessante, porque aí pode ser a solução, como muitos insiders apostam fortemente, de que em algum momento eles vão trazer o Batman do Robert Pattinson para o universo principal. Isso coincide muito com algumas falas que o próprio Matt Reeves solta, que não, eu quero trabalhar todo o universo do The Batman em paz, desenvolver tudo direitinho, mas eu não sou contra, de repente, inserir o meu Batman no universo principal, contanto que seja bem feito e contanto que eu já tenha trabalhado pelo menos tudo que eu desejei para o personagem. Realmente bate muito com tudo que o Matt Reeves tenha dito, sabe? E outro ponto que eu tenho que comentar também é com relação às participações especiais. Os insiders disseram que não é pra gente esperar nada de grandioso. Só que o grandioso é um conceito muito relativo, porque o que de repente pra mim é épico, pra você é besteira. Por exemplo, se você nunca acompanhou ou acompanhou e largou a série do Flash de Grant Gustin, você não vai achar épico quando ele aparecer no cinema. Mas pra mim, que acompanho e gosto da versão do personagem, apesar de todos os defeitos da série, será algo épico e grandioso. Agora, sobre a credibilidade disso aqui, eu tô levando muito a sério. Claro que eu posso estar redondamente enganado e nada disso se concretizar, nada disso for real. Mas pra mim, tudo isso bate muito com todo o background das HQs, como eu falei, com toda a jornada do Barry Allen mesmo, e com tudo que vem trazendo, sabe? É entrevista de diretor, é certas pistas que eles vão deixando, também o próprio deboche do Ezra Miller com relação ao Ben Affleck ainda não ter fechado totalmente as portas para DC. Então tudo que vem aqui sendo trabalhado nesse roteiro vazado, para mim traz muita autenticidade. E para mim vai ser aquilo. Para o público que é realmente fã da DC, que é fã dos quadrinhos, ele vai curtir muita coisa. Já outras ele vai olhar com um olhar um pouco cético, um pouco difícil de compreender, porque preferia que tomasse outras decisões. Já para aquelas pessoas que são fãs mesmo do universo compartilhado, não tem muito apego às HQs, mas assistir os filmes, talvez não goste muito de algumas decisões, como por exemplo apagar essa questão do legado do Henry Cavill ter matado o Zod no universo principal. Mas para o público casual, eu acho que vai vender sim. Eu acho que o público que não entende muito, o público que realmente a Warner Bros. Quer atingir para poder fazer bilheteria e conhecer esse personagem, vai realmente convencer bastante. Então, na minha opinião, por tudo que foi apresentado aqui, a gente pode ter sim um bom filme, um filme que vai surpreender bastante. Basta agora aguardar os materiais promocionais, como trailers e posters, para ver se tudo isso bate com a realidade ou não. Esse foi o vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa notificações. Não esquece de deixar aquele like e me seguir nas redes sociais para ficar ligado em tudo que acontece na cultura pop. Até a próxima, como deve ser.